dessa noite é você se apresentando. Quem é Felipe Rigoni? A câmera é sua. Bora. Bom, como você bem falou, né? Eu sou o Felipe Rigoni, eu tenho 31 anos de idade, sou natural de Linhares, lá no norte do nosso estado. E como as pessoas percebem, já sabem, muitas pessoas, eu sou cego, né? Mas eu não nasci cego, eu fiquei cego aos 15 anos de idade, né? A gente descobriu uma infecção nos meus olhos, chamada uveíte, quando eu tinha 6 anos. Isso foi evoluindo, deu vários outros problemas nos meus olhos. Eu fiz 17 cirurgias para tentar corrigir, mas acabou que 9 anos depois eu, de fato, não teve jeito, eu acabei ficando cego. Aos 15 anos de idade, isso era o ano de 2006. E claro, Netinho, que foi muito difícil, né, para mim entender, aceitar e superar o fato de ter ficado cego. Né? Não foi uma situação fácil. Mas tem um dia que eu sempre conto, que é muito importante para mim. Que um dia meu pai, ainda era o ano de 2006, né, eu tinha acabado de ficar cego. Meu pai me viu assim, chorando na sala de casa. E aí ele sentou do meu lado, botou a mão na minha perna e falou bem assim: Felipe, lembra que você tem uma escolha. E falou isso e foi embora. Não esperou para ver minha reação, não. Aí eu parei de chorar. Falei assim, mas como assim? Que escolha é essa que meu pai está falando que eu tenho? Eu não entendi o que ele me falou naquele momento, né? Mas foi tão surpreendente, ficou marcado na minha cabeça, ficou martelando. Você tem uma escolha, você tem uma escolha. E com o tempo eu percebi que meu pai estava certo. Eu tinha uma escolha. Não era a escolha da situação que eu vivia, ou seja, eu não podia mudar o fato de ter ficado cego, mas era sim a escolha da atitude que eu teria diante daquele fato. Ou seja, entender que apesar de ter ficado cego, tudo de importante na vida ainda era possível, né? Como amar, ser amado, estudar, me divertir, trabalhar. Isso que é importante, isso é muito importante. Exatamente. Que no fim das contas, Netinho, a atitude que a gente tem diante das situações que faz nós sermos quem somos. E quando eu entendi isso me fez muito bem. Eu comecei a ter uma visão muito diferente do mundo, uma atitude muito diferente diante da vida. E eu entendi muito rapidamente, se eu quisesse ser uma pessoa mais independente, né, mais autônoma, isso teria que ser através da educação. Né? Era a minha educação que ia me fazer ser uma pessoa melhor, mais independente e bem-sucedida. Né? E foi aí que eu já tinha notas boas, comecei a estudar muito mais. E aí eu fui fazer engenharia de produção, lá na Universidade de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Inclusive fui o melhor aluno da minha turma quando eu formei. E lá eu tive uma experiência muito importante para mim, 2 experiências muito importantes. Primeiro foi morar numa república com outras 12 pessoas, isso me ensinou demais, são a minha segunda família inclusive. E a outra foi ter participado do movimento Empresa Júnior. Para quem não sabe, são empresas formadas por estudantes universitários, para a gente colocar em prática o que a gente aprende na sala de aula. E eu fui líder nacional desse movimento. Eu cheguei em 2015 e eu fui o presidente do conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, né, que é a Brasil Júnior. Isso eu liderava mais de 10 mil pessoas em 18 estados do Brasil. Viajei o Brasil inteiro para liderar o movimento. Hoje já são mais de 1.000 empresas juniores, na época eram 310 empresas juniores. E isso me fez muito bem, essa experiência, e me ensinou um negócio super importante. Assim, o poder que tem quando você tem um grupo de pessoas que se organizam por um mesmo objetivo. Foi aí, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu percebo que foi aí que começou uma vontade minha de querer ser um político no futuro. Né? Que eu percebi o quanto que era poderoso aquele movimento, e ele só era poderoso daquele jeito que a gente conseguia organizar pessoas diferentes no mesmo objetivo. Né? E aí eu voltei para Linhares, para minha cidade natal, abri um escritório de coaching e desenvolvimento humano. Ou seja, eu ajudava pessoas e empresas a tomarem melhores decisões. Né? Que eu gostava pra caramba de fazer isso. Só que aí o que aconteceu? Né? Depois de trabalhar mais ou menos 1 ano e meio com isso, no ano de 2016, eu comecei a perceber o seguinte, cara, eu ajudo pessoas a tomarem melhores decisões e a vida delas se torna melhor por conta disso. Mas adianta pouco a pessoa tomar uma decisão melhor se ela não tiver uma oportunidade para colocar essa decisão em prática. Né? E foi aí que eu concluí que eu tinha que me tornar um político. Porque querendo ou não, para bem ou para mal, a política muda e muda muito as oportunidades que a gente tem. É melhor que seja para bem. Né? E foi aí que eu percebi que eu tinha que me tornar um político. Fui candidato a vereador em Linhares. Aí eu perdi, graças a Deus, inclusive. Porque não só porque hoje é deputado federal, né? Graças a Deus. Não só por isso, assim, mas porque a derrota ensina muito. E quando eu perdi para vereador, eu tive uma das melhores oportunidades da minha vida, que foi
fazer um mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. É uma das melhores universidades do mundo. Eu fui lá, fiquei 1 ano fazendo mestrado. E quando eu voltei, fui para me preparar mesmo para ser um bom político. E quando eu voltei, me candidatei, depois de muita luta, me elegi deputado federal. Fui o segundo mais votado do nosso estado e me tornei o primeiro cego da história do Brasil a ser deputado federal. Né? Muito bom, muito bom. Então aí há 3 anos e meio trabalhando muito na luta. Fazer do nosso país um lugar melhor e do nosso estado um lugar melhor. Isso aí, Felipe Rigoni, deputado federal. E agora